Olá, pessoal! Bom, dando continuidade aqui ao nosso curso de multimídia, nós vamos falar sobre doenças orificiais. Não tem muita coisa para falar, é bater o olho e falar se é uma hemorroida, bater o olho e falar se é uma fístula, se é um abscesso, se é uma fissura anal, tá? E é assim que cai em prova. Então, quando a gente fala em hemorroida, a gente sabe que a gente tem hemorroida interna, que está acima da linha pectina, e hemorroida externa, que está abaixo da linha pectina. Por estar abaixo da linha pectina, onde nós temos a inervação somática, a gente sabe que a hemorroida externa dói muito. Já a hemorroida interna, o principal sintoma é o quê? Aquele sangramento e gotejamento no vaso sanitário, e o paciente não tem muito dor, porque é uma inervação visceral. Como é que o paciente vai se apresentar? Então, se apresentar desse jeito aqui, ó, o que eu tenho? Hemorroida externa. Você vê que está o quê? Na anoderme. Hemorroida externa. E dói muito, tá? Lembrar que o tratamento, normalmente, aquelas medidas de higiene dietéticas, banho de assento, tudo. Se o paciente se apresentar com uma trombose hemorroidória com muita dor, mas pouco tempo de evolução, 24 até 48 horas, você está autorizado a fazer a excisão cirúrgica dessa hemorroida externa. Então, não vamos ficar falando muito de teoria aqui, não. Só quero que você olhe para a imagem e guarde. Repare que está na anoderme, então é doença hemorroidária externa. Está roxinho assim, provavelmente complicada com trombose. E a tal da hemorroida interna, como é que eu vou saber, tá? A hemorroida interna a gente tem aquela classificação, tá? Que vai diferenciar grau 1, 2, 3 e 4 de acordo com o prolapso. No grau 1 eu não tenho prolapso, isso vai ter que estar descrito, tá? Eu não consigo ver. No grau 2 eu tenho prolapso com a força, ele reduz espontaneamente. No grau 3 eu tenho prolapso da hemorroida que reduz com a ajuda manual. E no grau 4 não reduz nem a pau, nem com a ajuda manual. Você pode forçar para dentro daquela hemorroida que ela não vai entrar de jeito nenhum, tá? Então a hemorroida interna, por exemplo, aqui, eu sei que ó, não está na anoderme. A hemorroida externa, ela estaria aqui assim. Isso aqui eu estou vendo que ela é interna, tudo bem, não consigo te dizer se ela é grau 2, grau 3, grau 4, mas ela está vindo lá de dentro, isso eu consigo te afirmar, certo? E a fissura anal? A fissura anal é uma úlcera, tá? Linear na região do canal anal, normalmente uma úlcera localizada onde? Na linha média posterior, tá? O que você tem que ver? Então, a úlcera, linha média posterior, linha média posterior, linha média posterior, que está um pouquinho lateralizada, linha média posterior. Você tem que saber diferenciar se o paciente tem uma úlcera aguda ou se o paciente tem uma úlcera crônica. Então, normalmente no enunciado vai te dar o quê? O tempo de evolução. Aí você vai dizer, não, é uma fissura anal aguda, é uma fissura anal crônica, tá? Mas se não der, eu vou te mostrar um jeito de descobrir se é uma lesão aguda ou crônica. Mas a lesão aguda, o paciente tem os sintomas até 6 a 8 semanas. Passou de 8 semanas, o paciente tem uma fissura anal crônica. O principal sintoma, o paciente tem fissura anal, tem muita dor. Então, é muita dor. O paciente que não deixa você fazer exame de toque retal. O paciente está morrendo de dor. O paciente vai se limpar, tem um sangramento ali muito discreto ali no papel higiênico. Mas a clínica principal é dor. Então, você imagina ali uma fissura, uma úlcera na região anal, na anoderme. A anoderme é a inervação somática. Assim como a trombose hemorroidária externa, assim como a hemorroida externa, que está para baixo da linha pectínea, a inervação é somática, por isso que dói muito, certo? Então, saber se é aguda ou crônica vai pelo tempo de evolução, até 8 semanas aguda, passou disso, crônica, mais que 8 semanas é uma fissura anal crônica, mas você tem alguns achados que pode diferenciar. Aqui estão. Na úlcera aguda, eu vou ver uma úlcera mais superficial. Na úlcera crônica, eu vejo uma úlcera com essa tríade, bordas endurecidas, plicoma sentinela e a tal da papila anal hipertrófica. Então, repare aqui, ó, nessas duas imagens, repare que é uma úlcera mais aguda. Eu não tenho plicoma, não tenho papila anal hipertrófica, eu vejo uma úlcera mais rasa, mais sangrante. Mesma coisa aqui. Aqui, nessa imagem, eu diria que é uma transição. Isso aqui é a tal da papila hipertrófica, que é típico de úlcera crônica. Mas repara que aqui parece uma úlcera mais rasa. Então, eu diria que aqui é bem uma transição entre uma úlcera aguda e uma úlcera crônica. E aqui, ó, uma borda mais endurecida, eu vejo que o tal do plicoma. Isso aqui é o plicoma anal. É uma úlcera crônica. E isso é importante porque o tratamento muda. Normalmente, aquela fissura anal aguda, a gente só faz aquelas medidas de higiene dietética,
vai orientar a paciente a beber mais líquido, emoliente fecal, banho de assento. Se não melhorar em 4 semanas, você pode fazer aquelas pomadas, vai fazer um relaxamento do esfíncter anal interno, tá? Ou mesmo para a úlcera crônica. Pomada de nifedipina, pomada de diltiazem, pode até fazer toxina botulínica, só se o paciente não responder mesmo ao tratamento cirúrgico, tá? Esfincterotomia lateral interna, mas assim, é a última opção. Então, fissura anal aguda normalmente responde com medida de higiene dietética. Fissura anal crônica, você vai fazer as pomadas para relaxamento ali do esfíncter anal interno com a pomada de diltiazem ou pomada de nifedipina, que são bloqueadores de canais de cálcio. É assim que se trata. Se não responder, você vai partir para o tratamento cirúrgico, tá? Bom, falando um pouquinho de fístula perianal, que é uma comunicação anormal entre o canal anal e a região externa do ânus. Normalmente é uma evolução de um abscesso perianal. Então, se falar na sua questão lá, que o paciente tem um abalamento, tem dor, tem febre, tem peremia, tem hipertermia, e te dá essa figurinha aqui, ó. Isso aqui. E normalmente ele te dá uma figurinha que tem um abalamento na região anal, perianal, e o paciente tem febre, tem dor, mesmo que não tenha ponto de flutuação. A sua conduta é drenagem, porque às vezes o abscesso está mais interno, você tem que drenar. Tá? E se esse abscesso tiver uma resolução cirúrgica ou espontânea, pode evoluir sim com a tal da fístula perianal, onde eu vou ver aqui um orifício externo, claro, você vai ter que fazer uma anoscopia e ver se está comunicando com o canal anal lá dentro do canal anal. Então, apareceu aqui, ó, esse buraquinho aqui, perianal, fístula perianal, beleza? Lembrando que o tratamento de fístula é sempre cirúrgico. Olha aqui, questão da USP de Ribeirão, de 2020. Mulher, 30 anos, há 2 dias com dor anal importante, após a evacuação, dor anal importante, eu tenho que pensar em 2 possibilidades, ou é uma trombose hemorroidária externa, ou é uma fissura anal. Refere a eliminação de sangue vivo pelo ânus que pinga no vaso sanitário após passagem das fezes. Como antecedente, informou que o hábito intestinal era a cada 2 dias, com fezes macias, e que na última semana após viagem de trabalho modificou a rotina alimentar. Então, provavelmente o paciente ficou com o quê? Com constipação por conta disso. Nega câncer na família, mãe foi operada de hemorroida, no exame da região anal tem isso aqui, ó. Se você reparar, ó, o que eu tenho aqui? Uma fissura anal. Fissura anal, parede média posterior. É uma fissura anal crônica, aguda. Ela só tem o quê? 2 dias de evolução, tem sangramento. O que eu faço com fissura anal aguda? Medida higiene dietética, tá? Deixa aí 2, 3, 4 semanas. Se em 4 semanas não resolver, aí sim você entra com aquelas pomadas de nifedipina, de diltiazem, que são bloqueadores de canais de cálcio, tá? Então, olha aqui. Vou começar com diltiazem tópico, nifedipina? Não, eu já posso começar se fosse uma fissura anal crônica, aquela com mais de 6 a 8 semanas, que não é o caso. Nosso paciente tem apenas 2 dias de evolução. Colonoscopia? Não, o paciente não tem história de câncer, o paciente tem 30 anos e eu estou vendo exame físico de fissura anal. Nada de fazer colonoscopia. Orientação higieno-dietética. Esse é o gabarito da questão. Ó, questão da USP de 2021, USP São Paulo. Paciente, 54 anos, dor anal intensa durante as evacuações. As dores começaram há 6 semanas após episódios de dificuldade de evacuar devido às fezes endurecidas. Desde então, toda evacuação apresenta dor intensa que vai melhorando lentamente. A gente falou em dor intensa, você tem que acender na sua cabeça que esse paciente tem o quê? Uma fissura anal, tá? Na grande maioria dos casos. Refere ainda ter notado a presença de laivos de sangue no papel higiênico. Olha que nome bonito, laivos de sangue. Identifique na imagem correspondente a principal hipótese diagnóstica. Aqui eu tenho uma fístula perianal, aqui eu tenho um abscesso perianal, aqui eu estou vendo que eu tenho hemorroida interna e aqui eu tenho uma fissura perianal. O gabarito da questão está aqui, letra A, certo? Então, gente, doença artificial é isso, hemorroida externa e interna, fístula, fissura e abscesso. Abscesso normalmente vai vir uma figura como aquela ali ou vai te falar do caso clínico. Lembrar que abscesso ele é sempre cirúrgico, independente de ter ou não pontos de flutuação, certo? Bom, de doença artificial era isso que eu tinha que falar com vocês. A gente se encontra no próximo bloco. Tchau, tchau.